Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito à mão na língua sagrada da Etiópia, o Lurga. É a cópia mais antiga da Bíblia etíope completa do Gênesis ao Apocalipse e data do século XIV. Como devemos compreender esses seres sobrenaturais criados por Deus? Durante séculos, uma passagem sagrada sobre a ressurreição permaneceu desconhecida para a maior parte do mundo. Preservada em gaélico, a da antiga língua da Igreja Etíope permaneceu intocada, não traduzida e desconhecida pelos estudiosos ocidentais. Isso agora mudou. Pela primeira vez, este texto há muito oculto foi traduzido e amplamente divulgado, revelando palavras atribuídas a Jesus após a ressurreição, não regras, não argumentos. Mas os ensinamentos se concentravam na transformação interior, no verdadeiro significado da ressurreição além do físico. Essas passagens não tentam provar doutrinas, elas desafiam a compreensão. E, ao fazer isso, reformulam a maneira como pensamos sobre o próprio cristianismo e o significado da ressurreição. Este é o texto da ressurreição que abala pressupostos antigos. E se a história central do cristianismo nunca tivesse sido incompleta, mas simplesmente invisível? Em 2025, um antigo manuscrito escrito em JZ, a língua clássica da tradição cristã da Etiópia, emergiu de séculos de obscuridade, oferecendo ao mundo um capítulo nunca antes lido. Preservado em mosteiros etíopes durante séculos, este texto apresenta uma versão da ressurreição que reformula nossa compreensão do que aconteceu após o terceiro dia. Em vez de terminar com uma breve aparição e partida repentina, descreve Jesus ressuscitado passando 40 dias ensinando seus seguidores. Mas esses ensinamentos não se concentram em milagres ou espetáculos. Eles exploram como a ressurreição transforma a maneira como uma pessoa vê a vida, a realidade e o próprio sagrado. Uma passagem convida os leitores a verem não com os olhos fechados pelo medo, mas com os corações abertos pela admiração. Este não é um evangelho secreto destinado a chocar ou provocar. É um texto sério e sagrado que permaneceu praticamente desconhecido simplesmente porque nunca foi traduzido para os idiomas que a maioria dos estudiosos conseguia ler. Em sua nova tradução, a ênfase é clara. A transformação interior importa mais do que a prova exterior. Jesus não está apenas demonstrando que está vivo. Ele está ensinando como viver, como um ser humano pode começar a experimentar o mundo com intuição, consciência e profundidade espiritual em vez de se basear apenas em regras lógica e tradição. Essa ênfase na prática espiritual diária e na experiência direta contrasta fortemente com a forma como a ressurreição é geralmente apresentada nas liturgias ocidentais. O texto não diminui o milagre, isso amplia o conceito. Sugere que a ressurreição não é apenas um evento histórico isolado, algo que aconteceu uma única vez entre 30 e 33 DEC, mas um processo contínuo de despertar disponível a qualquer pessoa que siga um caminho de devoção. Como essa passagem permaneceu oculta em Jesus por tanto tempo, a maior parte do mundo nunca soube de sua existência. Agora que foi traduzido, surge uma questão importante. A ressurreição deveria ser entendida não apenas como um momento histórico, mas também como uma iniciação interior. Essa questão abre caminho para uma maneira completamente nova de encarar as origens do cristianismo e leva diretamente à notável verdade de que a Etiópia se tornou uma nação cristã muito antes de Roma. Muito antes de Constantino declarar o cristianismo a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. Outro reino já o havia adotado em nível estatal. No início do século IV, durante o reinado do rei Aser de Aksum, a Etiópia adotou oficialmente o cristianismo pelo menos 50 anos antes de Roma. O que torna isso especialmente notável é que a conversão da Etiópia ocorreu por iniciativa própria. Não foi imposta por ordens imperiais de Bantium, nem moldada por concílios da Igreja como o realizado em 325 d.C. Em vez disso, o cristianismo se espalhou por meio da fé pessoal das comunidades locais e do trabalho de missionários como Fermentius, lembrado na tradição etíope como o primeiro bispo de Aksum. Desde o início, o cristianismo etíope seguiu um caminho diferente. Não se limitou a copiar as crenças ou práticas romanas. Desenvolveu seus próprios ritmos litúrgicos, linguagem teológica e tradições bíblicas moldadas pela cultura local e por línguas antigas como o Ges e o Amharic. E permaneceu em grande parte à margem dos conflitos políticos e doutrinários que dominavam Roma e Constantinopla. Como disse um monge etíope, nossa fé não surgiu às custas de um império, ela nasceu do coração do nosso povo. Graças a esse desenvolvimento independente, a Igreja Etíope preservou textos e ideias teológicas que foram perdidos, excluídos ou marginalizados na tradição ocidental. Seu cânone bíblico incluía livros como Enoque e Jubileus, juntamente com ensinamentos sobre a ressurreição encontrados nos manuscritos recém-traduzidos discutidos anteriormente. Essa independência também moldou a abordagem da teologia.
Enquanto Roma se concentrava em unificar as crenças sob uma autoridade centralizada, a Etiópia fazia uma pergunta diferente. Como os seres humanos podem ter um encontro direto com o sagrado? Essa questão influenciou todos os aspectos da vida cristã etíope, da oração e adoração à teologia e às escrituras. Ao avançarmos para o próximo capítulo, essa profunda tradição torna-se ainda mais visível por meio dos manuscritos mais antigos da Etiópia que sobreviveram até os nossos dias. Entre eles estão os Evangelhos de Garama, que são anteriores a grande parte da literatura e arte cristãs da Europa. Escondidos no alto das terras altas da Etiópia, dentro de mosteiros de pedra onde o tempo parece ter parado, encontram-se alguns dos livros cristãos mais antigos já criados. Conhecidos como Evangelhos de Garama, esses manuscritos iluminados foram datados por meio de análise de radiocarbono entre 390 e 570 d.C., o que os torna mais antigos do que muitas das Bíblias mais antigas que sobreviveram na Europa. Não são meros textos. São obras de arte escritas em pergaminho de pele de cabra preparado à mão, coloridas com pigmentos naturais e encadernadas inteiramente à mão. Cada página contém ilustrações vívidas da história do Evangelho, apresentadas em um estilo exclusivamente etíope e diferente de tudo o que foi produzido na Europa antiga. O que torna os Evangelhos de Garama extraordinários não é apenas a sua antiguidade, mas o que revelam. Apontam para uma cultura cristã letrada profundamente devota e artisticamente refinada, florescendo na Etiópia em uma época em que grande parte da Europa entrava no que hoje chamamos de Idade das Trevas. Durante esses séculos, o cristianismo europeu concentrou-se principalmente na sobrevivência preso entre conflitos tribais e o colapso do mundo romano. Enquanto isso, os escribas etíopes estavam cuidadosamente relembrando, escrevendo e ilustrando livros completos dos evangelhos guiados tanto pela clareza teológica quanto pela visão artística. Um monge alemão escreveu: "Desenhar é rezar com a mão o que a boca não consegue dizer." Esses manuscritos não foram criados para poder status ou espetáculo. Foram criadas para a devoção à meditação e à beleza. Elas também desafiam uma antiga suposição de que o cristianismo se espalhou apenas do Ocidente para o Oriente. As evidências sugerem algo muito mais complexo. O cristianismo floresceu em paralelo. A igreja etíope não esperava pela aprovação romana. Ela estava moldando sua própria identidade cristã, enraizada em suas próprias línguas, seus próprios santos e sua própria paisagem sagrada. Os Evangelhos de Garma funcionam como um mapa visual dessa fé primitiva, mostrando-nos que uma tradição cristã profunda e independente existia na África desde o princípio. Hoje, à medida que os estudiosos digitalizam e preservam esses manuscritos, novas conexões estão surgindo. Ligações entre essas páginas iluminadas e ensinamentos que foram posteriormente apagados ou ignorados no cânone ocidental. O que levanta uma questão mais profunda. O que mais a Etiópia preservou que o Ocidente deixou para trás? A resposta não está em fragmentos, mas em livros inteiros. Quando a Bíblia estava sendo elaborada nos séculos IV e V depois de Cristo, os líderes da igreja tiveram que decidir o que pertencia a ela e o que não pertencia. No mundo ocidental, essas decisões eram frequentemente tão políticas quanto espirituais. A Etiópia, no entanto, escolheu um caminho diferente que preservou livros que outros deixaram de lado. Notavelmente, a Bíblia etíope inclui o livro de Enoque e os Jubileus não como textos marginais, mas como escrituras centrais. Um dos Enecs fala de anjos, visões, justiça cósmica e ressurreição. O livro dos Jubileus reconta a história do Gênesis por meio de um calendário sagrado e uma estrutura espiritual. Essas obras influenciaram profundamente o pensamento judaico e cristão primitivo, especialmente as ideias sobre profecia, tempo e vida após a morte. As autoridades da Igreja Ocidental acabaram por rejeitá-las. Demasiado místicas, demasiado complexas, demasiado difíceis de controlar. A Etiópia não. Como escreveu certa vez um monge etíope,
O olho que vê os anjos não precisa da permissão de Roma. Esses livros ensinavam os fiéis a orar, a imaginar o céu e a buscar a transformação, não simplesmente a seguir regras. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, os estudiosos confirmaram o que a Etiópia sempre soube. Esses textos foram fundamentais para o judaísmo do Segundo Templo. A Etiópia não os inventou. Isso os protegia. E agora, enquanto muitas pessoas se afastam da religião institucional, mas continuam a buscar significado, esses livros antigos se voltam a falar com um poder renovado e um forte senso do sagrado. O que nos leva a uma das descobertas mais intrigantes de todas. Dentro de mosteiros etíopes, um manuscrito conhecido como Mashafakadan, o livro da aliança, foi preservado por séculos. Escrito em JZ e transmitido discretamente de monge para monge, permaneceu desconhecido do mundo exterior até recentemente. Sua mensagem é rara e impactante, contém ensinamentos atribuídos a Jesus durante os 40 dias após sua ressurreição. Não são parábolas, nem sermões públicos. São visões, práticas e instruções espirituais. Jesus fala do silêncio como sagrado, da oração como geometria e da percepção como o caminho para a verdade. Uma frase se destaca das demais. Vocês pedem provas, mas eu lhes dou percepção. Vocês procuram sinais, mas eu lhes ofereço a quietude. Nessas palavras, Jesus aparece não como um pregador público, mas como um guia místico. Ele ensina que a alma pode se tornar luz, que a dor pode se transformar em compreensão e que a ressurreição não é um momento isolado, mas uma jornada de transformação. Esses ensinamentos não se encaixavam facilmente na teologia estruturada que tomou forma após o Concílio de Nicaea em 325 d.C. Como resultado, nunca foram incluídas no cânone bíblico ocidental. Em vez disso, ecoam correntes mais antigas do misticismo judaico e da espiritualidade dos primeiros monges do deserto. Falam diretamente à vida interior, clamando por transformação não apenas por crença. E isso muda tudo. A ressurreição não é mais apresentada como uma exigência a ser aceita, mas como um chamado para se tornar algo inteiramente novo. Surgiram duas vertentes do cristianismo moldadas por duas questões muito diferentes. À medida que o cristianismo se espalhava em seus primeiros séculos, criou raízes tanto em Roma quanto em Axum. Ambas abraçaram Jesus, mas fizeram perguntas fundamentalmente diferentes. Roma perguntou como unificar as crenças sob um império. A Etiópia perguntou como encontrar o sagrado diretamente. Essas questões deram origem a duas expressões distintas do cristianismo. Roma construiu concílios credos e uma autoridade centralizada. A Etiópia construiu mosteiros, rituais e uma tradição mística fundamentada na experiência vivida e não no controle. Essa diferença explica por que suas Bíblias não são iguais. Roma definiu um cânone rigidamente estruturado. A Etiópia preservou livros como o Jubileus e o Mashafakadan, textos destinados a cultivar a visão, a consciência e a transformação pessoal. No Ocidente, o cristianismo se organizou. Na Etiópia, ele se materializou, se expressou através do jejum, das orações da madrugada e dos cânticos levados pelo vento pelos mosteiros nas montanhas. Como disse certa vez um sacerdote etíope, a igreja não é feita de pedra, ela é feita de respiração, fogo e água como a própria criação. Aquilo não era apenas poesia, era teologia vivida. Não se tratava de um conflito entre tradições, mas da ramificação de dois caminhos que brotavam da mesma raiz. E hoje, enquanto milhões se afastam da religião formal em busca de profundidade espiritual, o caminho da Etiópia parece não apenas distante, mas necessário, não apenas mais antigo, mas mais sábio. O que levanta uma questão importante. Por que esses ensinamentos permaneceram desconhecidos no Ocidente por tanto tempo, durante séculos? Os textos sagrados cristãos da Etiópia foram praticamente invisíveis para o mundo exterior. Não porque tenham sido ocultados deliberadamente, mas porque eram inacessíveis. Escritos em Jesus língua conhecida, principalmente pelo clero etíope instruído, esses manuscritos permaneceram em mosteiros de pedra, sendo lidos à luz de velas e cuidadosamente preservados. Os estudiosos ocidentais concentraram-se quase exclusivamente em fontes gregas, latinas e hebraicas, muitas vezes ignorando completamente a Etiópia. Sua tradição cristã antiga, rica e contínua, era vista como distante ou periférica. Como observou mais tarde um estudioso etíope, eles estudavam nossa arquitetura e ignoravam nossas escrituras. Textos fundamentais como Enoch Jubileus e Mashafakadan eram praticamente desconhecidos no Ocidente,
até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, quando os estudiosos perceberam que a Etiópia havia preservado textos que o resto do mundo havia esquecido há muito tempo. Então ocorreu uma reviravolta. Fragmentos do Evangelho de Enoque descobertos nas cavernas perto de Qumran foram considerados idênticos às versões completas preservadas na Etiópia. Foi uma confirmação contundente, não uma evidência de alteração, mas sim de uma preservação cuidadosa. A Etiópia não alterou esses textos, ela os preservou. Mesmo assim, traduzi-los nunca foi simples. A poesia de Júlio César carrega camadas de simbolismo, ritmo e teologia poética que não podem ser decodificadas como matemática. O significado se revela lentamente. Somente nos últimos anos, graças aos avanços acadêmicos e tecnológicos, esses escritos começaram a se abrir plenamente para o mundo. Agora, ao serem estudados com renovada atenção, revelam uma voz cristã intocada pela edição romana. Uma voz que reformula não apenas a maneira como as escrituras são lidas, mas também como a própria ressurreição é compreendida. Aqui, a ressurreição não é meramente um evento, é uma iniciação. Na maioria das tradições ocidentais, a ressurreição é tratada como um momento histórico, um milagre que comprova que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas nos textos etíopes, especialmente no Mashafaka Kadan, os 40 dias após a ressurreição são descritos como um período de profunda instrução mística. Jesus não simplesmente retorna, ele ensina seus seguidores a enxergarem de forma diferente. A ressurreição torna-se um caminho de despertar, e não um milagre isolado. Jesus fala do corpo como um receptáculo de luz de percepção que se transforma através do silêncio, da postura e da interação com os elementos, a luz do sol, o vento, o jejum. Uma frase resume essa visão com clareza. Aqueles que caminham atrás do sol, mas nunca veem sua luz, ainda não se levantaram. Esta é a ressurreição como transformação, não apenas um evento. É a transição de ouvir uma história para viver uma vida diferente. A salvação deixa de ser sobre o que se acredita e passa a ser sobre o que se torna. Não se trata de um único momento de salvação, mas de um processo contínuo de aprendizado sobre como enxergar. Para muitas pessoas hoje desiludidas com as instituições, mas ainda ávidas por profundidade, essa visão ressoa profundamente. Ela reformula a ressurreição como algo em que se deve participar, não apenas aceitar. E convida a uma pergunta mais profunda: o que mais deixamos passar ao longo desse caminho esquecido? Em grande parte do mundo ocidental, um número crescente de pessoas está se afastando da religião organizada, não por descrença, mas por anseio por algo mais significativo. Não é a fé que rejeitam, mas as fórmulas. Buscam a experiência em vez da doutrina, o mistério em vez do controle. Nessa busca, a tradição etíope se expressa com surpreendente clareza. Textos antigos como Wanochok Jubileus e Mashafaka Kadan vão além da mera apresentação de crenças. Eles oferecem práticas como o silêncio, o jejum e a respiração sagrada. Essas são as mesmas ferramentas encontradas hoje em retiros espirituais e tradições de meditação. Elas não servem para reforçar lembretes, elas guiam a transformação. Como observou um teólogo, o futuro da fé pode se assemelhar mais ao passado da Etiópia. Esse passado não é rígido nem dogmático. É rítmico, visionário e encarnado. Abre espaço para a beleza, a quietude e o encontro direto com o divino. Preservados por mais de 16 séculos, esses textos agora parecem surpreendentemente modernos. Eles não perguntam no que você acredita, mas sim como você vê. E para muitos hoje, essa mudança da crença para a percepção transforma tudo. O que nos leva à pergunta final e mais pessoal de todas: se esses ensinamentos são verdadeiros, o que eles mudam. Não se trata apenas de cristianismo e história, mas de nós. Durante séculos, a história do cristianismo foi contada através de Jerusalém, Roma e, mais tarde, da Europa. No entanto, essa história está incompleta sem Ashum, sem os monges, sacerdotes e escribas da Etiópia, que levaram adiante uma tradição cristã viva para além do alcance do império. Isso não é uma nota de rodapé histórica, é uma realidade fundamental. O cristianismo é mais antigo, mais abrangente e mais profundo do que o cânone ocidental sozinho sugere. As implicações são profundas. Primeiro, isso nos lembra que o cânone bíblico nunca foi imutável. Ele foi moldado por meio de escolhas, debates e pressões culturais. Diferentes comunidades preservaram diferentes verdades. A tradição da Etiópia não perdeu sua autenticidade por se manter à parte. De muitas maneiras, ela preservou uma corrente mais clara, menos filtrada pelo poder imperial e pelo controle político.
Segundo isso, desloca o centro da fé da doutrina para a transformação. O foco não está mais na concordância, mas no despertar. Não na precisão teológica, mas na prática espiritual, vivida na oração, no jejum, na visão, na presença. Como escreveu um monge etíope, conhecer Cristo não é memorizar suas palavras, mas tornar-se seu eco. E, finalmente, abre uma porta para os buscadores espirituais de hoje. Diz-lhes que não estão sozinhos. O anseio pelo encontro direto, o desejo de tocar o sagrado, sem precisar de permissão. Esta não é uma rebelião moderna. É um retorno ancestral. Os ensinamentos preservados na Etiópia não nos pedem para reinventar o cristianismo. Eles nos convidam a resgatar o que sempre esteve presente. Então, o que isso muda na fé torna a fé mais ampla. Torna-a mais antiga e mais íntima. E lembra-nos que a ressurreição não é apenas algo em que se deve acreditar, mas algo em que se deve tornar-se. Agora que essas vozes há tanto tempo silenciadas finalmente estão sendo ouvidas, a verdadeira questão não é se podemos aceitá-las, mas sim se estamos prontos para sermos transformados por elas. Este não é um novo evangelho, mas sim uma voz perdida que finalmente foi ouvida. A ressurreição preservada pelos monges etíopes não exige apenas crença, mas sim um despertar, um chamado para ver, e não meramente para seguir. E agora que esses ensinamentos foram traduzidos, resta a pergunta final: o que faremos com uma verdade que nunca desapareceu, apenas permaneceu desconhecida?